Algumas histórias demoram um pouco mais a serem contadas, muito mais às vezes por causa da conjuntura de uma época do que por outros motivos. O tempo ele acaba permitindo para a gente um distanciamento e um outro tipo de maturidade para olhar os fatos. Vocês têm que entender o seguinte: 30 anos atrás, as Farc, elas não eram uma narcoguerrilha como hoje, né? Na verdade, eles procuravam compensar a perda do financiamento político ocasionado pela fragmentação da União Soviética através da prestação de serviço de segurança de laboratório de refino para os cartéis da época de narcotraficantes, o de Cali e o de Medellín. Atualmente eles estão extintos, né, e foram diluídos nas BACRIM, que são as bandas criminais, são várias gangues. E outra diversificação de fonte de renda também adotada pelas guerrilhas colombianas era o garimpo de esmeraldas e pedras preciosas. Então, nos anos 80 foi descoberto um rico veio de ouro na região do Traíra. É um rio pequeno, tem uns 20 metros de largura, ele baliza a nossa fronteira no extremo oeste, né, do estado do Amazonas com a Colômbia. Do lado ocidental do rio, ou seja, do lado colombiano, tinham dois acampamentos grandes na época, população mais ou menos entre 2 e 5 mil pessoas cada um, era Puerto Nuevo e Garimpito. Era uma região de floresta amazônica, não controlada pelo Estado colombiano, ou mal controlada, né? E ali você tinha três grupos: garimpeiros, narcotraficantes e guerrilheiros. Era um pessoal que andava armado, então se misturava muito. Naquele lado do rio, a maior parte do ouro encontrado ficava no subsolo e para você extrair precisava usar explosivo. Isso era difícil de conseguir na região porque o governo, a polícia colombiana, né, as forças armadas controlavam isso. Do lado oriental do rio, ou seja, no lado brasileiro, tinha a Serra do Traíra e o ouro de aluvião brotava nos rios, nos barrancos, e então os interessados eles acabavam cruzando a fronteira, lógico, de forma irregular, né, e para fazer garimpo no Brasil, né? Dizem que encontraram pepita de até 30 quilos lá naquela região na época. Nessa região, os dois lados da fronteira, que é altamente permeável, foram identificadas aproximadamente 17 etnias indígenas, a família linguística dos tucanos, né? Então, os habitantes eles participam de uma ampla rede de trocas que incluem casamentos, rituais, comércio, e ali tem um conjunto sociocultural bem peculiar. Com a intensificação da presença da guerrilha, a moeda na região passou a ser ouro e droga. E naquela época, 30 anos atrás, a companhia mineradora Paranapanema, ela explorava legalmente a extração de ouro do lado brasileiro e indenizava uma tribo de etnia Macu, que era dona daquela terra indígena, por causa disso, lógico, né? Então, a proteção do acampamento da sede da empresa da Paranapanema era um destacamento pequeno da Polícia Militar do Estado do Amazonas, que era insuficiente, né, para conter aquela grande pressão da parte dos garimpeiros, guerrilheiros e narcotraficantes colombianos ali da área. Então, uma região ali, um grande vazio demográfico. Muitos garimpeiros faziam empréstimos com a guerrilha para comprar os equipamentos, os mantimentos necessários para cobrir os gastos iniciais da atividade. E mesmo os que operavam do lado brasileiro. A quitação dessa dívida e da proteção para garimpar na selva era realizada entregando parte do ouro extraído, né? E, ou seja, resumindo, os guerrilheiros eles cobravam o que chamava de gramarre, que é o imposto das Farc, sobre tudo que se recebia na região e que estava sob seu controle ou sob a sua influência, inclusive do lado brasileiro. E toda a logística do garimpo, do lado brasileiro também, vinha da Colômbia, de forma ilegal, lógico, né? Então, o Rio Traíra, ele era a artéria principal desse fluxo logístico que escoava através das pequenas embarcações, transportando ferramenta, equipamento, alimento, prostituta e combustível. A Colômbia, ela instalou um destacamento militar na margem ocidental do Rio Traíra com a finalidade de impedir essas atividades e acabou ocasionando grandes prejuízos aos garimpeiros e à guerrilha, e isso motivou um violento ataque da guerrilha a essa tropa colombiana. E como resultado, a tropa colombiana foi retirada da região pelo governo e as atividades ilegais voltaram ao normal. Em 1989, o ouro do lado brasileiro começou a ficar mais escasso e aí a Paranapanema considerou que a operação comercial não estava mais valendo a pena. Aí abandonou a região
no início de 1990. Em Tabatinga, era a sede do comando do 1º Batalhão Especial de Fronteira, o Comando de Fronteira dos Solimões, atual 8º Batalhão de Infantaria de Selva. Essa unidade recebeu a missão de ocupar as instalações abandonadas pela mineradora e passou também a controlar o acesso da região, confiscando vários equipamentos de quem estava operando de forma irregular e prendendo várias pessoas que tinham que permanecer na base do destacamento Traíra até que fossem disponibilizados helicópteros para o transporte dos capturados até Tabatinga, onde eles eram entregues à Polícia Federal, e aí eles eram identificados e depois entregues às autoridades colombianas na cidade de Letícia, que fica bem em frente a Tabatinga. Letícia é a cidade colombiana. Com a atuação desse destacamento Traíra, o desgaste com os exploradores de ouro aumentou muito, e vários garimpeiros retornavam à região depois de terem sido presos para prosseguir nas atividades. Mas eles ficavam irritados com o prejuízo que eles tomavam e passaram a cobrar das Farc uma atitude, porque afinal de contas a cobrança do tal do gramarre, que era o imposto, ela prosseguia e eles acabavam se endividando com a necessidade de aquisição de novos equipamentos que tinham sido confiscados pelo Exército Brasileiro e alguns jogados fora. Bom, talvez num erro de avaliação, ou achando que o Exército Brasileiro fosse fazer o mesmo que o colombiano, que retirou a tropa do terreno, no dia 26 de fevereiro de 1991, ou seja, 30 anos atrás, por volta de meio-dia, cerca de 40 guerrilheiros da tal da Frente Simão Bolívar das Farc desencadearam um ataque à tropa brasileira que se encontrava naquela clareira às margens do rio Traíra. Então, nessa ação, eles mataram 3 militares e feriram outros 9. Foram roubados os armamentos, os rádios, as embarcações, motores, mantimentos e materiais de saúde também. E deixaram os brasileiros que ficaram lá à própria sorte. A instalação do exército mais próxima desse destacamento era o Pelotão Especial de Fronteira de Vila Bittencourt, né, no Amazonas também, ao sul, que ficava uns 100 quilômetros através de selva. E era um trajeto feito normalmente pelo rio, que levava 3 a 5 dias. As embarcações, você tinha que descer da embarcação, tirá-las da água, transportar a braço, assim, transpondo 2 grandes cachoeiras que tinham no caminho. Bom, como eram realizados 2 contatos diários pelo rádio, na noite do dia 26 de fevereiro, o comando do batalhão de Tabatinga já desconfiava que alguma coisa normal poderia ter acontecido. Mas eles não dispunham de aeronaves para enviar uma equipe imediatamente. Isso ficava em Manaus. Cada destacamento que ia para lá para Traíra permanecia na posição 30 dias e depois era substituído por outro. E por coincidência, eu tinha uma equipe já pronta para ir. Eles estavam em Vila Bittencourt, iniciando o deslocamento de barco, né, rio acima, justamente para substituir assumir o novo turno. E eles chegaram nessa posição do Traíra no dia 1º de março. Então, essas primeiras ações da tropa que chegou lá foram prestar assistência de primeiros socorros aos feridos e restabelecer contato rádio com a sede do batalhão de Tabatinga, informando o que tinha acontecido. Quando tomou conhecimento, o comandante do 1º Batalhão Especial de Fronteira determinou imediatamente o deslocamento do subcomandante dele e de uma companhia de fuzileiro de selva do batalhão para a região do conflito. Esses militares transformaram rapidamente o local numa base de selva fortificada e intensificaram o patrulhamento na Serra do Traíra e no Vale do Traíra. Eles assumiram o controle das operações na área também. Outra providência foi a de informar instantaneamente o comandante militar da Amazônia, com sede em Manaus, e aí foi determinado ao comandante do 1º Batalhão de Infantaria de Selva, o 1º BIS, que fica em Manaus, o envio de um pelotão de fuzileiro de selva para a área de operações, e esse pelotão foi empregado no reforço da segurança de Vila Bittencourt, onde tem um pelotão de fronteira, mas é uma vila, né? E eles também permaneceram como reserva e força de reação do 1º Batalhão de Especial de Fronteira, né? O Comando de Fronteira dos Solimões. No início de 1990, assumiu o comando do 1º Batalhão Especial de Fronteira o tenente-coronel Evandro Pamplona Vaz. É um operador de forças especiais, veterano dos combates da guerrilha do Araguaia, nos anos 70.
E no dia da passagem de comando dele, um capitão tucano, capitão é o cacique, né, Tuxaua, né, como se chama na Amazônia, ele solicitou ao comandante que fossem incorporados 30 jovens da aldeia dele no batalhão, e ele foi atendido. Então, quando o Coronel Vaz tomou conhecimento do ataque, um ano depois, ele imediatamente chamou esse cacique, né, e pediu para ele ajuda na localização dos guerrilheiros. E qual era a ajuda? Ele tinha que falar, dentre os jovens que tinham incorporado ao quartel, quais eram os bons rastreadores da aldeia. E aí, o que aconteceu? O Coronel Vaz embarcou num helicóptero em Tabatinga, acompanhado desses dois índios, né, rastreadores, e mais esse cacique tucano, né, esse Tuxaua, eles chamam de capitão lá, rumo à base do destacamento Traíra. E aí eles ficaram lá com a missão de identificar os rastros dos agressores, localizar onde é que eles estavam, a direção geral, e teriam 3 dias para fazer isso, que seria justamente o tempo que o comandante teria para ir a Tabatinga, realizar o funeral dos militares mortos e retornar à região do destacamento Traíra. Bom, 3 dias depois, quando retornou à base do destacamento, os rastros já haviam sido identificados pelos soldados tucanos e a provável localização dos guerrilheiros já era estimada. Então o pessoal achava que eles iam estar de 2 dias e meio de marcha em um território hostil. Então uma patrulha bem reduzida de militares do Comando de Fronteira dos Solimões, integrada pelos rastreadores e militares da unidade possuidores dos cursos de comandos, forças especiais e guerra na selva, esse pessoal partiu no encalço dos agressores para fazer uma patrulha de combate e recuperar os materiais brasileiros que tinham sido roubados. Então, depois de 1 dia e meio de marcha, né, antes do esperado, aconteceu um combate de encontro no meio da selva e aí acabou que os brasileiros levaram a melhor, porque eles surpreenderam os guerrilheiros que estavam num número muito maior, mas estavam desatentos. E aí, devido ao reduzido efetivo dessa patrulha brasileira, uma patrulha bem restrita, né? Um pessoal bem adestrado, mas bem restrita, tinha dificuldade de transportar todos os materiais e aí optou-se por trazer apenas os armamentos, né, que tinham sido subtraídos do Exército Brasileiro. E como estava anoitecendo e não era seguro permanecer naquela posição, era uma área hostil, então decidiu-se por iniciar imediatamente o retraimento, que foi uma marcha forçada durante a noite toda. Então, durante a noite toda, eles andaram o que eles tinham andado em 2 dias, né, durante o dia. E ao amanhecer, essa patrulha, que tinha andado bem pesada, ela encontrou um pelotão de fuzileiro de selva que tinha sido deixado numa posição estratégica, em condições de fazer o acolhimento deles caso eles estivessem fazendo retraimento sob pressão dos fogos inimigos, né, o que não chegou a acontecer, mas estava em condições. Bom, uma segunda fase dessa operação, ela iniciou logo após a recuperação das armas por essa patrulha do 1º Batalhão Especial de Fronteira, do Comando de Fronteira dos Solimões, quando um destacamento de ação imediata, que a gente chama de DAI, do 1º Batalhão de Forças Especiais, instalou a base de operações do Batalhão de Forças Especiais na base do Traíra, né, que já estava reforçada pelo pessoal da selva. Então eles assumiram, o Batalhão de Forças Especiais assumiu o controle de área de operações, e a partir de então foi desencadeada a Operação Jatuarana, em que 3 destacamentos de comandos de forças especiais foram desdobrados no terreno ao norte da posição da base e permaneceram cerca de 40 dias fazendo operações de reconhecimento e de combate na região. Também chegou um expressivo contingente da aviação do Exército, né? E essa missão foi o batismo de fogo da aviação do Exército. Então, os aviadores eles permaneceram na região mesmo após o retraimento do batalhão de forças especiais. Eles ficaram lá por mais de 1 ano apoiando o pessoal do 1º Batalhão Especial de Fronteira. Na verdade, a terceira fase dessa operação foi a mais longa e durou vários meses. Quando o Batalhão de Forças Especiais retraiu, o 1º Batalhão Especial de Fronteira, o Comando de Fronteira dos Solimões, reassumiu a área de operações e voltou a ocupar a base do Traíra com efetivo de uma companhia de fuzileiros de selva. Nesse período, os guerrilheiros chegaram até a esboçar a realização de algumas inquietações, realizando alguns disparos fortuitos sobre o pessoal da base durante a noite. Eles atiravam do outro lado do rio. Mas, devido a isso, então o Coronel Vaz, comandante da unidade, ele decidiu passar a desencadear todas as noites
a Operação Tempestade da Amazônia, né? Era um paralelo com a Tempestade do Deserto que estava acontecendo nessa época. Então, de forma inopinada, em horários variados, era realizado 1 minuto de fogo intenso em 360 graus ao redor da base. Isso incluía todas as armas coletivas disponíveis, ou seja, tinha metralhadora MAG, morteiro e os tiros de fuzil também. E como resultado, essas provocações pararam de acontecer e o destacamento prosseguiu as atividades por muito tempo. Os guerrilheiros, na verdade, eles erraram na avaliação de que haveria um retraimento da tropa brasileira, assim como ocorreu com a Colômbia. O pessoal ficou lá por muito tempo dando prejuízo para o garimpo e para a guerrilha. Bom, atualmente, até onde eu sei, não tem mais nenhuma tropa ocupando essa base da Paranapanema, já tem um bom tempo. E se você quer saber um pouco mais ali, vai ser difícil porque a comunidade tucana, né, de índio tucano mais próxima, fica ali um pouco ao norte, na região de Pari Cachoeira 3. E não tem muita coisa sobre eles na internet, né? Então, os demais detalhes dessa operação eu acho que não é o caso contar aqui, não vale a pena, tá bom? Grande abraço, Selva, Comandos Força Brasil.